Segundo, e aí, como estão? Bom, hoje nós vamos estar fazendo a correção das atividades e a revisão. Os nossos capítulos para avaliação serão o capítulo 3, Sociedade Açucareira, e o capítulo 4, Escravidão e Resistência. Vocês tanto podem estar acompanhando pelo livro, como também podem estar analisando os vídeos que eu gravei, ok? Bom, então vamos começar a nossa correção. A primeira atividade, ela é do capítulo 3, certo? A Sociedade Açucareira. Primeiro ela começa perguntando o que teria levado a coroa portuguesa a implantar a produção açucareira no Brasil. Os motivos foram inúmeros, né? Nós já tínhamos falado no capítulo passado que aquele comércio com as Índias que Portugal fazia, que dava muito lucro, já não estava mais rendendo tanto lucro. E aí foi o momento que ele resolveu olhar para o Brasil e resolveu explorar o Brasil. Precisava de algo que se plantasse aqui e que se desse muitos lucros, certo? Então, por que ele escolheu o açúcar? Primeiro, porque as condições naturais eram favoráveis para o desenvolvimento da lavoura açucareira. O Brasil tinha um clima quente, úmido, tinha um solo chamado solo de Massapê, que era muito favorável para a produção do açúcar, né? Mas principalmente, gente, porque Portugal já tinha experiência com cana-de-açúcar em algumas ilhas, né? As Ilhas da Madeira, o arquipélago de Açores, e era um comércio muito lucrativo, porque o açúcar era muito visado, era muito procurado na Europa. Então, o principal objetivo da coroa portuguesa implantar o açúcar aqui era o lucro, certo? Quem compunha, gente, a sociedade colonial brasileira na época dos engenhos? Bom, primeiro nós temos dois extremos. De um lado nós temos o senhor de engenho, que era o dono do engenho, dono de todas as ferramentas de trabalho. Do outro lado nós tínhamos o escravo, que era a mão de obra, certo? Além dele, nós vamos ter também pessoas que ocupavam algumas profissões, como comerciantes, pescadores, ferreiros, carpinteiros, feitores. Vamos ter as pessoas que trabalham diretamente no açúcar, que é o mestre de açúcar, o purgador, os agregados. Vamos ter os padres, os funcionários do rei, que são os governadores, juízes, os militares. E vamos ter alguns poucos profissionais liberais, como médicos, advogados e engenheiros. Eram essas pessoas que compunham a sociedade brasileira no período dos engenhos. Por que o título de senhor de engenho era tão almejado por todos? Porque, gente, o senhor de engenho, ele era um ser servido. Devia obediência a ele não só o escravo, mas a sua família, porque as sociedades brasileiras eram patriarcais, o homem era quem tinha o poder dentro da família. Então, a sua família ele devia obediência, os seus funcionários deviam obediência, até o padre e as pessoas que viviam ao redor deviam obediência ao senhor de engenho. Então, era o título mais almejado por todos. Pede para vocês caracterizarem as instalações dos engenhos. Lembrando que no primeiro momento o engenho ele vai ser só a parte que do maquinário, maquinário não, né? Mas aquela parte que vai servir aquela instalação que vai servir para a produção do açúcar. Mas com o passar do tempo, o engenho vai ser tudo. O engenho vai ser a casa grande, a senzala, o engenho vai ser o lugar onde vai estar a casa de purgar, os galpões, tudo dentro da fazenda do senhor de engenho vai ser considerado engenho, certo? Então, as instalações são casa grande, senzala, casa de purgar, casa do engenho, galpões, a capela, a lavoura, tudo. Quais atividades econômicas faziam parte do mercado interno na colônia? Bom, gente, o açúcar, ele servia para o mercado externo, ou seja, ele servia para vender para fora. E o que fazia parte do mercado interno era a produção de alguns gêneros agrícolas, né, que serviam como alimentos, tipo mandioca, milho, feijão, arroz. A criação de gado também vai fazer parte, como eu falei para vocês, o gado ele vai ser
fundamental na interiorização do Brasil, é essa expansão do gado para o interior, que vão conquistar vários territórios no Brasil, como Piauí, por exemplo. O que era o sistema de plantation? Nas colônias de exploração, o sistema utilizado vai ser o sistema de plantation. O que significa isso? O Brasil, até o século XX, ele vai estar usando o sistema de plantation em todas as suas produções. O que significa? O sistema de plantation é utilizado para denominar grandes propriedades de terra que reuniu 3 características da produção agrícola colonial: monocultura, escravidão e produção para exportação. Quando vocês ouvirem falar que um país ele utiliza o sistema de plantation, vocês entendem que nesse país eles utilizam um produto para dar lucro, no caso do Brasil era a cana-de-açúcar, a mão de obra utilizada vai ser o trabalho escravo e é uma produção para exportação, eles produzem para vender para fora. E outro ponto importante, eles utilizam latifúndios. O que é isso? Grandes propriedades de terra. Eles não utilizam pequenas propriedades de terra, não, eles utilizam grandes propriedades de terra. Então, se vocês fossem colocar as características, seriam latifúndios, monocultura, escravidão e produção para exportação. A 7ª questão pede para vocês apresentarem 3 motivos que justifiquem a substituição da mão de obra indígena pela africana escravizada. Bom, nós temos 4 motivos. Primeiro é a barreira cultural. O que acontecia? Na agricultura indígena, quem trabalhava era a mulher. Na agricultura, o homem ele era responsável pela caça, pela pesca, e isso era uma barreira cultural muito grande. Quando eles tentaram escravizar os homens nas lavouras, meio que não funcionava, certo? Outra coisa, os indígenas tinham um sistema imunológico muito fraco, então eles adoeciam mais. Os indígenas eles morreram muito mais de doenças do que mesmo de guerras contra os europeus. Outra questão era que os africanos eles já conheciam a metalurgia, eles já conheciam o ferro, já sabiam produzir o ferro, coisa que os indígenas ainda não sabiam. E também tanto a igreja contra a coroa portuguesa, eles eram contrários à escravidão dos indígenas, eles eram muito mais a favor que os indígenas fossem catequizados. Então, esses eram um dos motivos da substituição. Não que o indígena não tenha sido escravizado, só que ele, ao invés dele trabalhar nas lavouras, ele foi remanejado para outros trabalhos, como, por exemplo, eles foram levados pelos bandeirantes para procurar ouro, foram levados para o norte para as drogas do sertão, certo? Vamos para a segunda atividade, que é sobre o capítulo 4, o capítulo da escravidão. Então, como funcionava o comércio triangular do tráfico negreiro? Era um comércio que ocorria entre Europa, América e África, né? Era trazido para a América. Quando eu digo América, não é nem só o Brasil. A América também nós tivemos escravidão nos Estados Unidos, na América Central. Então, o comércio triangular ocorria entre a América, a África e a Europa. Era assim que funcionava o comércio triangular. Apresente alguns impactos que o comércio de escravos deixou na África. Gente, um país que foi sempre explorado, que seus povos sempre foram retirados de lá à força, foi retirada tanta mão de obra da África para levar aqui para a América, que hoje a África é um continente muito atrasado, é um continente que demorou para conseguir sua independência, os países que pertencem a ele, é um continente que ainda sofre com doenças, com pobreza, com fome, certo? Então, se a gente pensa, claro que na África não tem só pobreza, isso é uma imaginação muito errada nossa, mas ainda tem muitos problemas, muitas guerras civis. Explique como se deu o tráfico negreiro no Brasil entre o século XVI e o século XIX. Bom, gente, estima-se que veio para cá cerca de 5 milhões, é uma estimativa, 5 milhões
de africanos para cá, certo? É uma estimativa. E isso variou muito. O período que mais veio africanos para cá foi em meados do século XIX, antes da Lei Eusébio de Queiroz, que acabou com o tráfico negreiro, que foi nas lavouras de café, né? Então, na época da cana-de-açúcar, veio bastante, mas o período onde veio mais foi para a mineração e para o café. Só para vocês terem uma noção, para o café, no século XIX, 50 anos, ele veio muito mais do que em 100 anos no século XVIII, por exemplo. Vamos lá. Caracterizem as viagens nos navios negreiros. Gente, eram viagens muito penosas, né? Eles traziam um excedente, até mais escravos do que cabia, de fato, de forma confortável. Não tinha alimentação, não tinha água suficiente. Era uma viagem muito longa. Poderia levar até 2 meses, dependendo de para onde eles fossem levados. Eles vinham tumultuados. E é por isso que o que acontecia? Como não tinha higiene, faltava alimentos, se proliferavam muitas doenças. Então, muitos africanos acabavam morrendo na viagem, por isso que os navios negreiros ficaram conhecidos como tumbeiros de tumba. Bom, e aí vem a terceira atividade. A terceira atividade, ela já vem querendo saber, né, sobre os povos que vieram para cá, os bantus e os sudaneses. Então, vamos aqui sobre esses dois grupos. De onde vinham? Os bantus, eles eram originários da África Central, geralmente eles vinham de Angola ou do Congo. E os sudaneses, eles vinham das regiões africanas de Daomé, Benin, Nigéria, Guiné e da África Ocidental. Para quais regiões do Brasil eles eram levados? Os bantus foram levados para Pernambuco, Rio de Janeiro e Minas Gerais, e os sudaneses foram levados para Bahia. Quais eram vendidos a preços mais altos? No primeiro momento, os sudaneses eram comprados por preço maior, né, pelos senhores, só que os sudaneses, com o tempo, eles acabaram sendo os líderes das revoltas, quando tinha uma revolta, era sempre um líder sudanês. Então, eles começaram a preferir comprar mais os bantus do que os sudaneses. Os sudaneses, eles eram escolhidos a princípio porque eles eram maiores, mais fortes, certo? Depois que chegavam e eram vendidos no próprio porto, para quais lugares eram destinados os africanos? Bom, depois que eles eram vendidos, eles eram enviados para trabalhar nos engenhos, nas plantações de algodão, na mineração, nos serviços domésticos, no artesanato ou até mesmo nas cidades. E aqui na terceira questão vai pedir para vocês distinguirem, né, os tipos de africanos. Aliás, os tipos de escravos. Bom, nós temos o escravo de ganho. De todos os trabalhos escravos, esse era o menos penoso. Os escravos de ganho, eles trabalhavam na cidade. Eles poderiam fazer serviços temporários, né, em troca de pagamento. Eles poderiam receber metade desse pagamento. Eles poderiam ter que entregar todo para o seu senhor. Eles poderiam ser vendedores ambulantes, poderiam ser barbeiros, poderiam fazer trabalhos de carregando, de limpeza. É aí que surge o ofício das baianas, do acarajé, né? Porque as escravas iam para a rua vender doces, acarajés. O escravo do eito era o pior trabalho, se é que a gente pode falar assim. O escravo do eito, eles trabalhavam na lavoura, eles trabalhavam cerca de 15 horas por dia, se alimentavam mal, recebiam excesso de trabalho, viviam em péssimas condições de higiene, sofriam castigos e eles tinham expectativa de vida menor do que os outros escravos. O escravo doméstico, ele era selecionado entre os escravos mais bonitos, mais bem aparentados. Eles acabavam se vestindo melhor porque eles iam trabalhar dentro da casa dos senhores. E também tinha outra forma de distinguir eles, que era entre boçal e ladino.
O boçal, ele acabava tendo menor valor, porque esse escravo, ele era recém-chegado da África. Então, ele ainda desconhecia a língua portuguesa, o trabalho, tudo isso ia ter que ser ensinado. O ladino, ele já era mais valorizado, porque ele era o escravo que já entendia a língua portuguesa, já tinha aprendido a rotina do trabalho, certo? Bom, gente, eu não fiz atividades sobre as formas de resistência porque eu achei que ia ficar muito pesado para vocês, já que já estava no finalzinho, né? Já era para a gente estar revisando. Mas vamos falar sobre algumas formas de resistência dos africanos, né? Entre as formas de resistência, havia a violência contra si, os suicídios, os abortos. Eles também poderiam fugir, havia as fugas individuais ou coletivas. Geralmente, quando eles fugiam para os quilombos, que eram comunidades escravas, comunidades que recebiam africanos fugidos, geralmente ficavam em lugares bem escondidos. Também recebia, além de escravos, também eles recebiam indígenas, recebiam brancos, aventureiros, pessoas que estavam sendo perseguidas. Eles poderiam também, gente, fazer boicote, sabotagem, enfrentar diretamente os senhores ou os feitores. E também uma prática muito comum era as negociações. Eles negociavam para poder manter os seus cultos, os seus rituais, as suas crenças. Eles negociavam, eles aceitavam obedecer ao Senhor em troca dele permitir que eles mantivessem as suas práticas ou então condições melhores. Um dos quilombos mais famosos, gente, foi o Quilombo dos Palmares. Eu falei recentemente dele para vocês, então não vou falar de novo, mas é importante porque a data da morte de Zumbi, que foi um dos líderes do Quilombo dos Palmares, né, que é o 20 de novembro, é tido como a data da consciência negra, né, uma data de luta, uma data que fala sobre as conquistas e que almeja mais conquistas para a população negra do Brasil, ok? Bom, gente, estudem, vocês podem estar revisando os vídeos, vocês podem estar lendo os capítulos, certo? Então, boa prova a todos.